CBN Agro, com Éder Campos. São 8h47, é hora da gente convocar o Éder Campos, que comanda na CBN, o CBN Agro. Bom dia, Éder. Olá, bom dia, Otávio Neto, bom dia, Lucas Mamed, bom dia, nossa equipe, bom dia a você que acompanha nesse momento a Rádio CBN Campo Grande. Olha, temos uma situação no Brasil que é um impasse, na verdade, né? Há menos de 60 dias do início do plantio da safra de grãos, os agricultores estão vivendo um impasse. A entrega do adubo usado no preparo do solo está atrasado, a entrega está atrasada. Também a venda futura de soja para as tradings, que é um financiamento ao produtor rural, parou. Ou seja, são dois episódios que refletem em confusão enfrentada pelo setor após a greve dos caminhoneiros no mês de maio, que resultou no tabelamento do preço do frete e na disparada dos custos para o setor. Tabelamento que não está definido, o STF ainda não definiu nada. Hoje eu via um vídeo, né, publicado no dia 17, que alguns líderes do movimento dos caminhoneiros estão ameaçando nova greve. Disseram que não é promessa, né? Diz que é uma certeza isso que vai acontecer se não houver uma solução. Vamos conversar agora, lá em Brasília, direto lá da CNA, com o assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o economista Paulo André Camuri. Ele vai trazer informações sobre esse cenário do agronegócio brasileiro por conta dessas instabilidades que estamos vivendo. Paulo, bom dia. Bom dia, Éder, tudo bem? Tudo, Paulo. Bom dia a todos. Obrigado, Paulo, pela sua entrevista, viu? Paulo, a greve dos caminhoneiros e o tabelamento do frete tem influenciado de maneira significativa na produção agrícola e pecuária, a renda do produtor rural e o preço dos alimentos ao consumidor. A gente tem acompanhado esse imbróglio todo que tem trazido aí um peso muito grande para o setor. Falando do IPCA, né? De acordo com o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, em junho teve a maior alta desde 1995. É isso, Paulo? Isso mesmo, Éder. Em junho a gente observou que a inflação subiu 1,26% e puxado principalmente pelo preço dos alimentos, que subiram, os alimentos subiram mais de 3%, 3,09%. Esse número é importante porque ele levou a inflação, ele mostra que a inflação dos 12 meses saltou de 2,85% para 4,4% em 2018, né? O que a gente observa é que esse aumento de preços de alimentos, ele foi ocasionado especialmente em junho, por conta do tabelamento de frete, que foi a medida que, como você disse, o governo usou para acabar com a greve dos caminhoneiros. A gente tem observado que aqui na CNA, alguns cálculos que a gente tem feito, que os preços dos fretes subiram até 152%. Isso impacta no custo de produção por parte do produtor rural, que assume uma parte desse custo maior, mas uma parte também é repassada para os consumidores, que já pagam esses preços mais elevados pelos alimentos. Uhum. Quais os produtos que tiveram maior impacto, Paulo? Bom, os produtos que mais subiram de preço em junho, apenas em junho, tá? Uhum. Foram as carnes de boi e de suíno, que subiram 4,6%, o frango, que subiu 8%, o leite longa-vida, 15,5% apenas em junho, e a batata inglesa, que subiu 17%. E é interessante a questão da batata inglesa, que ela está no início está na safra, né? Segunda quinzena de junho foi o início da safra da batata, era para se esperar uma queda de preço. Mas o tabelamento do frete reverteu essa situação e a batata ainda subiu 17%. Entendi. O que faltou na batata para que ela subisse tanto? Ou seja, o que influenciou tanto na subida da batata? Faltou o quê? Faltou insumo, faltou transporte para poder escoar a produção? Por que impactou tanto a batata? Na batata foi basicamente o tabelamento de preço, porque as principais regiões produtoras, ali no sul de Minas, um pouco em São Paulo, eles já estão colhendo a batata com muita intensidade a partir da segunda quinzena de junho, mas essa insegurança jurídica criada pelo tabelamento de frete tem aumentado os custos do produtor e que isso é repassado para o preço do produto final. Entendi. E acaba sendo pago pelo consumidor. Entendi. A NTT tem 120 dias para divulgar a nova tabela de fretes, né? Uhum. E
isso tem aumentado muito os custos de transporte. A CNA tem junto com as federações estaduais, a CNA tem um projeto chamado Campo Futuro que levanta os custos de produção. E a gente viu que os custos têm aumentado muito de transporte, tanto da mercadoria final, no caso aí a batata, quanto dos insumos. Entendi. Bom, para a gente entender um pouco melhor essa questão da influência nos preços ao consumidor, ontem, por exemplo, eu fui ao mercado e conversei com o pessoal do açougue do mercado, eles me disseram que o consumo de carnes caiu, em especial aqueles cortes mais caros, né? O consumidor está indo para cortes mais baratos. Esse reflexo está sendo sentido no Brasil todo, e como o tabelamento do frete influencia diretamente no preço dos alimentos ao consumidor? Como que se dá na prática isso? Bom, é o seguinte, quando o custo do transporte aumenta, uma parte desse aumento de preço, de custo é assumido pelo produtor rural, mas uma parte é transferido para o consumidor, né? Então, de fato, os consumidores, diante de aumento de preço de alguns produtos, por exemplo, das carnes mais nobres, eles tendem a substituir por produtos mais baratos, né? Isso tem acontecido com carne de boi, que é substituída pela carne de frango, ou mesmo a de suíno, né? Por parte do produtor, por parte do consumidor, isso é ruim, porque ele deixa de ter acesso ao consumo que ele deseja e acaba fazendo a substituição, e para o produtor também é ruim, que no caso do pecuarista, ele se vê diante de uma receita menor, e já que tem menos demanda pelo seu produto, e ao mesmo tempo custos com insumos, ou principalmente milho e soja, maiores, né? Porque o frete aumentou, o custo de produção dele aumenta. Entendi. Na sua opinião, você acredita que o produtor vai aguentar essa pressão com aumento dos custos operacionais e com a demanda menor? Então, a CNA ela tem atuado fortemente para reverter essa decisão de tabelamento de preço do frete, que a gente considera equivocada, que penaliza a sociedade brasileira como um todo e não apenas os produtores. Então, a CNA tem feito tem tomado diversas atitudes nas diferentes esferas do poder para tentar reverter essa situação. O ministro Fux vai voltar a ouvir a sociedade, inclusive a CNA, sobre esse tabelamento no dia 27 de agosto, e a CNA tem atuado junto aos congressistas e ao próprio STF para tentar reverter essa situação, porque a gente entende que ela penaliza não apenas os produtores, mas também os consumidores. Esses números de inflação, Éder, que eu relatei para você agora no início, eles mostram um aumento de preço que o consumidor já está pagando pelos alimentos. Então não é apenas o setor agropecuário que sofre com esse aumento de custo. A população, principalmente a mais pobre, é a que mais sente esse aumento de preço de alimentos, porque ela direciona a maior parte do seu salário para consumo de alimentos. Entendo. Bom, o valor bruto da produção. A CNA elabora, como você já disse, né, mensalmente o boletim VBP da agropecuária, incluindo 23 produtos agrícolas e 5 produtos agropecuários. De acordo com o boletim, o valor bruto da produção agropecuária de 2018, mensurado a preços reais de junho de 2018, deverá atingir 582 bilhões 160 milhões de reais, um aumento de 2,93% em relação ao faturamento de 2017. Considerando isso, ao que se deve esse aumento do valor bruto da produção? Qual a avaliação que a CNA faz quanto a esse resultado? Muito bem, o valor bruto da produção é uma medida que capta basicamente o faturamento que está sendo realizado na atividade agropecuária. O que a CNA observou agora em junho é que esse faturamento aumentou quase 3%, 2,93%, né, por cento. Isso está puxado basicamente pela boa situação do algodão hoje no Brasil, né, que teve um aumento de 28% na produção, espera-se, né, para esse ano todo, um aumento de 28% na produção e também com aumentos de preço. A situação também está boa em termos de preço para o produtor do milho e da soja. Isso somado, esse aumento de preço junto com boa perspectiva de produção, gerou esse aumento de 3% no VBP em junho.
Só que ele se diferencia, né? Na parte da agrícola, que são esses produtos que eu falei para você, algodão, milho e soja, a situação está muito boa. Mas como você mesmo referiu na questão anterior, a questão dos produtos, já os produtos da pecuária, suíno, frango, ovos, leite, esses estão com queda no faturamento na média de 3,5%. 3,5% ou 13,5%? 3,5%. Ah, 3,5%. Essa queda no faturamento dos produtos pecuários se dá basicamente por um excesso de oferta desses produtos aqui no Brasil, que estão sofrendo muito desde a época da carne fraca, né? E no final do ano passado a Rússia fechou o mercado de suínos, parou de comprar suínos brasileiros. Entendo. E agora a China e a própria União Europeia também têm diminuído as compras de frango. Isso tem levado a um excesso de produto no mercado e uma queda do seu preço. Entendi. Então nós temos um cenário positivo para grãos. Isso. E temos um cenário negativo para carnes, para complexo carnes, é isso? Isso, exatamente. Na média, tudo cresceu 3%, a parte de grãos agrícola cresceu 3% e a de pecuária caiu 3,5%. Tá, há uma expectativa de quando o setor, em especial carnes, deve se recuperar, não? Pois é, a gente espera que nesse segundo semestre, principalmente agora, se a gente conseguir reverter essa situação do tabelamento de fretes, que aumenta muito o custo desse segmento de atividade, né, do ramo da atividade pecuária, é muito influenciado pelos custos elevados do transporte de grãos, né, que é um insumo importante na atividade, principalmente da parte de confinamento, que agora a gente está na entre-safra. Paulo, para a gente finalizar, o principal fator de impacto, né, nesse cenário que você nos apresenta é o tabelamento do frete? Essa é a situação mais grave que a gente se defronta hoje, e a gente espera que isso seja revertido. A gente está trabalhando para isso, porque prejudica, como os números do IPCA têm mostrado, já tem prejudicado a própria sociedade brasileira e principalmente a população mais pobre. Com certeza. Olha, obrigado pela sua entrevista, e a hora que nós precisarmos novamente das suas informações, vamos acionar você aí em Brasília, na CNA, tá ok? Sim, CNA está à disposição. Muito obrigado, Éder. Muito obrigado a todos. Obrigado a você também, obrigado ao Abdon também.